de João Batista. Nós sabemos que João Batista, ele é pregador do deserto. Tem muitas pessoas, quando vê a pessoa declara: eu estou no deserto, muita gente não quer nada com ele, não quer abraçar, não quer caminhar, não quer abençoar, porque pensa que o deserto é lugar ruim. Deserto não é lugar ruim, deserto é lugar de aperfeiçoamento. E na história de João Batista, nós sabemos que deserto é o lugar que Deus manifesta a sua glória, a sua honra e a sua grandeza. Todos nós somos conhecedores que João Batista não é um homem comum. João Batista não é um qualquer. João Batista, ele é honrado por Deus, escolhido por Deus, separado pelo próprio Deus. E nesta noite a igreja de Deus é separada pelo Deus Todo-Poderoso. E neste culto de varões nós entendemos que Deus separou este povo para lhe adorar, para lhe exaltar e para lhe engrandecer. João Batista, ele recebe a incumbência de preparar o reino de Deus, de preparar o reino de Deus. João Batista, ele tem a honra de preparar o caminho do Cristo eterno. E nesta noite nós não somos João Batista, nós somos a noiva de Deus. A noiva de Deus recebeu esta incumbência de preparar ao caminho do Senhor, de preparar o caminho do Senhor. E nesta noite, como já foi lido, Isaías 55:6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto. E nesta noite, um nome que é digno de toda a glória, de toda a honra, de toda a majestade, de toda a adoração, é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E na santa palavra vem João Batista na terra com poder, com autoridade da parte de Deus, a fazer a sua obra, a cumprir na terra da grandeza do Pai. Mas nós entendemos, ainda antes que João Batista viesse à terra, já havia um profeta que tinha declarado, que já tinha relatado da sua grandeza, da sua força, da sua vocação, do seu chamado. Este profeta é o profeta Isaías, é o profeta do fogo, é o homem que tem a sua vida transformada, restaurada, edificada, mudada na terra pelo Deus Todo-Poderoso. Mas João Batista, ele é aquele que o profeta messiânico recebeu a incumbência de falar sobre João e de falar sobre Jesus. Jesus como Senhor, nesta noite, ele não abre mão da nossa adoração, não abre mão do nosso louvor, não abre mão dos nossos cânticos, não abre mão da verdade que declaremos em meio à terra, que o reino de Deus é poderoso. Aleluia! Só que João Batista, ele é um pregador do deserto. Glória a Deus. Isaías declara que João Batista, ele tem que preparar o caminho do Senhor. Todos nós olhamos para a palavra de Deus e sabemos que João Batista é enviado à face da terra como anjo do Senhor. João Batista, ele recebe o nome de anjo do Senhor. E nós sabemos que anjo de Deus não retrocede da batalha. O anjo de Deus não retrocede
ele pregava a palavra de Deus em meio ao deserto. Em meio ao deserto, nós sabemos que a coisa não é fácil. Não é fácil pregar em meio ao deserto, mas nós entendemos nesta noite: o deserto é o lugar que a glória de Deus manifesta. A glória de Deus quer manifestar no nosso meio, na nossa casa, na nossa família, na nossa parentela e na vida daqueles que ouviram a palavra, que acreditaram na palavra e guardaram a palavra de Deus. Glória a Deus. Só que João Batista, ele tem que preparar o caminho do Senhor. A voz de João Batista é uma voz conhecida em todo Israel, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João Batista veio na terra preparando o povo a entrar na presença de Deus. João Batista veio na terra mostrando para o povo: prevaleça neste caminho, não deixe este caminho, não deixe esta vereda. O povo estava corrompido, o povo estava esquecendo da grandeza do Todo-Poderoso. Mas quando Deus quer transformar a vida do homem, quando Deus quer restaurar, arrancar maldição, arrancar cegueira, arrancar embriaguez, arrancar incredulidade, Deus sempre prepara os seus anjos na terra para anunciar as grandezas das boas novas. Todavia, nós somos um povo que temos as boas novas de Deus. Glória a Deus. João Batista, ele é marcado, ele é conhecido como a voz do deserto. João Batista, ele prepara, mas nesta noite nós somos conhecidos na face da terra. Como é que nós somos conhecidos na face da terra? O povo de Deus é conhecido na face da terra como o povo que é agraciado pela misericórdia, agraciado pela graça, agraciado pela compaixão. E nesta noite, João Batista vem preparar o caminho do mestre. Coisa interessante é: o reino de Deus é poderoso. Deus preparou o próprio de Jesus para preparar o seu caminho. Entenda hoje: Deus, quando quer preparar o homem, Deus, quando ele quer preparar o homem e a mulher da terra, ele usa, não é de longe, ele usa o desperto, ele não usa de longe, ele usa de perto. Deus usou João Batista como voz do deserto para preparar o caminho do Messias. Como é doído preparar o caminho do Messias. O povo está vivendo na conformidade, na regra, na ilusão, na força, no pecado. E Deus está dizendo: ei, o meu anjo tem a palavra que prepara a criação na terra. João Batista fala para o povo: deleitai as vossas veredas. O povo estava na vereda caída, o povo estava afastando de Deus, esquecendo Deus, esquecendo os mandamentos de Deus, a lei de Deus, os estatutos de Deus, as bênçãos de Deus, os prodígios de Deus, a manifestação de Deus, deixando a palavra de lado e entrando
criação se aprofundar, se perder perante o reino das trevas, perante o reino das trevas, Deus ainda tem solução, Deus ainda tem resposta, Deus ainda tem a cura, Deus ainda tem a força do reino, Deus ainda tem a bondade do seu reino, Deus ainda tem a palavra que vai no mais profundo da alma da criação, arrancando das veredas caídas e trazendo para o caminho de Deus. Glória a Deus, aleluia. Só que nós entregamos toda a honra a Deus. Apareceu João Batista batizando no deserto, pregando batismo de arrependimento para aqueles santos pecados. Palavra é essa que João Batista, pregador do deserto, essa Deus dizendo: João, você vai pregar contra o pecado, a remissão de Deus vai alcançar a criação, arrancar de toda obra decaída do pecado. O pecado está enganando, o pecado está iludindo, o pecado está aprisionando, está levando a criação se aprofundar mais e mais perante as trevas. Mas Deus está dizendo: Ei, João, você é pregador do deserto, e pregador do deserto prega contra o pecado. Aleluia. Glória a Deus. Continua pregando contra o pecado, para ver remissão, para ver perdão, para ver transformação de vida, para ver as vidas voltando de novo na presença de Deus. Aleluia. Só que João Batista trazia o arrependimento para Israel, para que Deus viesse trazer a remissão ao povo de Israel, para Deus perdoar o pecado da criação. E nesta noite nós olhamos que o reino de Deus está nos mostrando: é necessário pregar contra o pecado, é necessário pregar contra a sombra do diabo, é necessário pregar contra a sombra do adversário. Quem recebeu essa ordem, quem recebeu este dom da parte de Deus, quem é vulnerável não pode parar, porque Deus lhe concedeu a força para levar as suas mãos. Glória a Deus. Só que nós entendemos, igreja, muita gente pensa que pregador do deserto não ganha nada, estão por fora. Pregador do deserto, ele atrai a multidão. Pregador do deserto, ele atrai a multidão. Glória a Deus. Prega contra o pecado, pregando contra o pecado, cabe a Deus transformar as vidas, cabe a Deus trazer, cabe a Deus arrancar os ferrolhos de ferro, cabe a Deus quebrar as portas de bronze, cabe a Deus arrancar cegueira, cabe a Deus arrancar mentira, cabe a Deus repreender o adversário por 7 caminhos para a sua glória manifestar. Glória a Deus. Só que Aleluia. João Batista, ele prepara o caminho do Cristo eterno, pregando contra o pecado. É só pregando contra o pecado. João Batista não pregou contra outra coisa, ele pregou contra o pecado, desde o princípio, que é o pecado que mata, desde o princípio, que é o pecado que engana, desde o princípio, que é o pecado que leva a criação à destruição. Mas nós sabemos que
Só que o pregador do deserto, ele não é um homem comum. João Batista é filho de sacerdote. E todo filho de sacerdote é instruído. Todo filho de sacerdote é guardado. Todo filho de sacerdote, ele ama a palavra. Todo filho de sacerdote é conhecedor da palavra de Deus. Cabe a ele guardar ela ou desprezar. Glória a Deus. Só que nós entendemos que João Batista, toda a região da Judeia, de Jerusalém, ia até com ele e confessando seus pecados, eram batizados por ele no Jordão. João Batista está dizendo: eu prego contra o pecado, mas tem remissão, viu? O velho homem tem que morrer, a velha criatura tem que morrer, a velha prática tem que morrer. João prega contra o pecado, mas o Jordão está à espera dele, para que ele venha a batizar o povo nas águas, que é a remissão dos seus pecados. Glória a Deus. O Jordão está ali, preparando. Jordão está esperando. E nós entendemos, igreja, que João Batista, ele é pregador do deserto. João Batista, ele não usava veste que se destacava. Ele não usava veste que perante os reis era agradável, perante a criação era agradável, perante o sacerdote era agradável. Profeta não anda na lógica que o homem quer. Profeta não anda na lógica nem no jeito que o homem quer. João Batista é um anjo de Deus, a voz que proclama no deserto. Ele anda do jeito de Deus. Glória a Deus. Só que nós entendemos, João Batista andava vestido pelos de camelo. A roupa dele, a veste dele era de pelo de camelo. Trazia um cinto de couro, comia gafanhotos e mel silvestre. Olha a veste do profeta, olha a alimentação do profeta. Sabe o que é que nós entendemos, igreja? Que o anjo de Deus não está preso às vestes. O anjo de Deus não está preso à alimentação. O anjo de Deus não está preso ao luxo. O anjo de Deus não está preso às regras desta terra pecaminosa. Mas o homem de Deus anda com a sua vida direcionada pelo Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluias. Só que nós entendemos que João Batista, ele é um pregador do deserto. Só que o pregador do deserto, ele só está preparando. Pregador do deserto, ele só está preparando. Entenda hoje, se Deus está te usando para você preparar a trajetória de alguém, não murmura. Se Deus está te usando para você conduzir alguém, não murmura. Prepara o caminho que Deus te ordenou. Eu não sei qual é a missão que Deus te deu. Eu não sei qual é o propósito que Deus te colocou, mas os
que João Batista, a alimentação dele vinha da natureza. Ele não confiava na força do seu braço. Não confia na força do teu braço, não. Confia em Deus. Salmo de número 20, versículo 20 a 19 fala: uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, cai, mas nós confiamos no Senhor. Podemos cair até 7 vezes, mas 7 vezes o Senhor há de levantar o justo na terra. Glória a Deus Deus. que levanta. Deus é Deus que levanta. Glória a Deus. Aleluia. Olha o que João Batista começou a pregar. João Batista, ele prepara o reino, ele prepara o caminho. Agora ele começa a apontar quem é o Senhor do caminho. Ele começa a apontar quem é o Senhor do caminho. João Batista, ele é liderado por Deus. João Batista, ele é liderado por Deus. E quem é liderado por Deus não entra em fracasso. Quem é liderado por Deus não entra em derrota. Quem é liderado por Deus não perde a batalha. Aleluia. João Batista pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de baixando e desamarrar as correias da sua sandália. João Batista pregava e dizia: ei, após mim eu estou pregando contra o pecado, mas após mim venho aí, que eu não sou digno de me abaixar, de desamarrar a sua sandália, as suas alpargas. Sabe o que é que nós entendemos, igreja? Que o soldado de Deus, que o anjo de Deus, que a mulher de Deus, que o profeta de Deus, que o vaso de Deus, que os missionários e as missionárias têm que andar na humildade, têm que andar na humildade. Seja humilde igual João Batista. João Batista já começa a apontar para o Filho de Deus. João Batista aponta, mostrando o povo que após ele veio. Ele só diz que após ele veio. Você diz: pregador, esse é a voz forte, não posso te afirmar. Pregador, este é conhecido como João Batista, não posso te afirmar, mas eu sei o que vem aí é primo de João Batista. O que vem aí, o pecado não surpreende ele. Glória a Deus. Satanás não surpreende ele. O que vem aí, a sombra do inferno não surpreende ele. O que vem aí não se rende perante a terra. Glória a Deus. João Batista Aleluia. começa a mostrar a grandeza do Cristo. Ele mostra a grandeza do Cristo pelos pés. Entenda hoje, meu irmão, que os teus pés é sagrado. Entenda hoje que os teus pés são protegidos. Entenda hoje que os teus pés já estão andando no caminho que já foi preparado. O Senhor Jesus não aceita com que o nosso ser venha desviar da presença dele, não. O salmista me declarou: anda para os meus pés, é a tua palavra, Senhor. Todavia nós entendemos que a palavra que João declarou pelo poder de Deus também toda é
Espírito Santo. Aleluia. João Batista ele declara: até agora batizei com água para haver remissão dos pecados, mas este que vem não batiza com água, este que vem batiza com o Espírito Santo da promessa. Você diz, pregador, o Espírito de Deus é limitado? Não, o Espírito de Deus é poderoso. É pelo Espírito de Deus que compreendemos esta palavra, que é mais do que o vale. É pelo Espírito de Deus que compreendemos esta palavra, que é mais do que o deserto. É pelo Espírito de Deus que estamos reunidos nesta noite a declarar que a palavra do Reino de Deus nos alcançou, e aqui estamos adorando a Deus. Glória a Deus. Nós somos selados pelo Espírito de Deus. João Batista está dizendo: eu batizo com água, agora vem ele, vai batizar com o Espírito Santo. Irmão, o Espírito Santo de Deus é que nos revela um profundo, um oculto e um bem escondido. Satanás peleja contra a nossa vida, Satanás coloca barreira contra a nossa vida, coloca cansaço, coloca fadiga, coloca a força do pecado, mas para o Espírito de Deus, Satanás não tem barreira, porque o Espírito de Deus é maior, o Espírito de Deus é maior. Nós pregamos aqui e o Espírito de Deus age lá fora na vida dos necessitados. Glória a É o Deus. Espírito de Deus. O Espírito de Deus é poderoso. E nós sabemos que o profeta Isaías, ele é profeta messiânico, e Deus, quando tem a obra na vida do homem, é pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Deus. Mas um minutinho mais para terminar. É pelo Espírito de Deus, e nós entendemos que nós somos selados pelo Espírito de Deus. Glória Nós a estamos Deus. de pé. É pelo Espírito de Deus. Você diz, pregador, eu ainda estou com força. É o Espírito de Deus. Pregador, eu ainda estou com desejo para entrar na presença de Deus, adorar, se humilhar perante Ele, receber a vitória, vencer as guerras. É pelo Espírito de Deus. Glória a Deus. Só que nós entendemos, igreja, João Batista aponta para o Cristo eterno e aponta para ele: olha, após me ver um que batiza com o Espírito Santo. Eu não batizo não, mas ele batiza. Aleluia. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, na Galiléia, e foi batizado por João no Jordão. Jesus é o Filho de Deus que foi batizado no Jordão por João. Entenda hoje, se Deus está te dando a condição para